Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você os destaques do Legislativo Capixaba. Plenário do Povo. Na semana em que os deputados aprovaram proposta de emenda constitucional que facilita a participação da sociedade em projetos de iniciativa popular, fomos às ruas perguntar à população que lei você gostaria de propor. Seria que em cada bairro tivesse um hospital para atender a população melhor do que tem hoje. Eu acho que é a respeito do transporte público mesmo, né? Que tá muito ruim, porque tem muito pouco para muita gente. Eu criaria uma lei relacionada à arte para incentivar a criação ou o aperfeiçoamento dos artistas capixabas, que eu acho que ainda falta muito. Eu sou artista, faço stand-up comedy, eu acho que a gente sente falta aqui de uma lei ou de alguma coisa para incentivar isso. A gente não vê muitos cursos de teatro, não vê muitos cursos de música, a gente não vê por aí. Eu acho que deveria ter uma lei de incentivo para isso. A primeira lei seria a lei da educação. Começando essa lei, aumentando substancialmente os salários dos professores. Porque com um bom professor terão um bom ensino, com um bom ensino terão um bom aluno. Com um bom aluno teremos um grande homem amanhã neste Brasil, que é o que nós precisamos. Eu vejo a dificuldade de muitas mulheres de conseguir ter um lugar para os filhos, né? Os filhos. Eu não sou mãe, mas tem muitas mulheres que precisam de ter uma creche para ficar o dia inteiro, porque elas precisam, a maioria delas precisa de trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, às vezes não tem um familiar, nem condições de pagar uma babá, né, uma empregada, uma secretária, para ter condições de ter seus filhos, para deixá-los em casa, né? Então, uma creche de horário integral, eu acho que seria uma boa ideia de uma lei. Eu criaria mais posto de saúde nos bairros, que os bairros estão muito carentes de posto de saúde. Eu criaria uma lei que pudesse dar oportunidade para a gente que somos trabalhadores de rua, né, para a gente ficar mais confortável, não deixar a gente permanecer, igualmente a vez a fiscalização vem, trabalha em cima da gente, pensando que a gente somos até marginais, mas somos trabalhadores também, podia ter respeito, né? Transporte público. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa, em regime de urgência, um projeto para dar transparência aos reajustes aplicados nos valores das passagens de ônibus. O objetivo é garantir que os passageiros saibam quanto estão pagando e como aqueles valores foram calculados. É importante que, com antecedência, as pessoas tenham conhecimento do que pode acontecer, né? Elas não podem ser pegas, na linguagem popular, de calça na mão. As pessoas têm que ter a informação anteriormente, até para que se previnam, né, com relação àquele custo que vai ser maior. Então, com certeza, isso vai facilitar e vai orientar, né, aqueles que usam o transporte coletivo de maneira tal que eles possam fazer os seus cálculos e não chegar no ônibus e não ter condições de pagar. 15 de maio será o Dia Estadual do Celíaco. É o que propõe o deputado estadual Cláudio Vereza, em projeto que tramita na Casa. O objetivo é criar uma data para conscientizar a população sobre a doença e promover esclarecimentos sobre o diagnóstico e o controle dos celíacos, pessoas que sofrem pela intolerância ao glúten. Pretendemos que, com a criação do Dia Estadual, como já existe o Dia Mundial, que sejam realizados debates, esclarecimentos, campanhas educativas, diagnósticos da doença celíaca, que é aquela doença que, pela intolerância ao glúten, que está no pãozinho, está em tudo que contém trigo ou cevada, causa, né, essa doença uma série de problemas orgânicos, especialmente em crianças e jovens. As mais diversas situações de problemas físicos que causam nessas crianças. Então, a prevenção é muito importante, especialmente que os produtos que contêm glúten tenham inscrições claramente para que aqueles produtos não sejam consumidos por pessoas que tenham a doença celíaca. Em audiência pública na terça-feira à noite, a Frente Parlamentar Ambientalista do Estado deu início a um movimento para envolver a sociedade capixaba na defesa da sustentabilidade. Já faz algum tempo que a preservação da vida no planeta deixou de ser regida exclusivamente por leis ecológicas e naturais
Sobreviver tem dependido de fatores econômicos e políticos, os quais vêm gerando sérios problemas socioambientais. Este é apenas um trecho do manifesto que deu origem ao Comitê Capixaba em Defesa de um Mundo Sustentável no início desta semana. O principal objetivo das entidades que dele participam é promover uma sociedade mais justa e sustentável, com menos injustiças ambientais. Para o presidente da Frente Parlamentar Estadual Ambientalista, o comitê chega em boa hora. É muito importante que a sociedade civil esteja mobilizada, organizada em relação às questões ambientais no nosso estado. Ainda mais num ano em que está acontecendo uma grande conferência da ONU, a Rio+20. E a criação desse comitê é um momento muito importante para a história da luta ambientalista no estado, porque é um comitê que vai aglutinar todos que lutam em defesa do meio ambiente no estado do Espírito Santo. Houve um avanço do ponto de vista da organização da sociedade, né? Os movimentos sociais, as entidades ambientalistas estão mais conscientes, né? E vão contribuir com um posicionamento mais crítico, né? Um posicionamento de maior cobrança, não só dos governos locais, mas também, né, do governo do Estado, do governo federal, né, no sentido de que o governo federal tem agido de uma maneira a criticar a postura que se faz ao modelo de desenvolvimento e está visivelmente comprometido com esse mesmo modelo que hoje nós condenamos. E por falar em meio ambiente, projeto que proíbe a venda de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do estado está tramitando em regime de urgência. O autor da matéria ressalta a importância da preservação ambiental e da menor produção de materiais plásticos, mas destaca que o consumidor não pode pagar sozinho o preço dessa sustentabilidade. É inadmissível que o supermercado venha cobrar pela sacola plástica 19 a 20 centavos. Isso tem que ser um valor sem nenhum custo. Então, o nosso projeto de lei, de nossa autoria, que já inclusive passou na Comissão de Justiça, e eu pedi regime de urgência, com certeza ele vai ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Então, esse projeto proíbe, né, que as pessoas paguem pela sacola plástica. Ele já compra os alimentos, né? E não é interessante que na hora que você vai sair, que você tenha que pagar também pelo preço da sacola plástica. Então, o projeto de nossa autoria proíbe, tá certo, a venda das sacolas plásticas no supermercado. Garantir que o Estado impeça qualquer tipo de discriminação. Esse é o teor da proposta que teve redação final aprovada esta semana e que inclui na Constituição do Estado a liberdade de crença e de orientação sexual. O autor da matéria pretende adequar a norma ao texto federal. Em pleno século XXI, nós não podemos admitir discriminação, quer seja discriminação social, racial, de crença religiosa, de uniões homoafetivas, enfim. O Estado do Espírito Santo é o único Estado da Federação que discriminava as relações homoafetivas na questão de beneficiário do Instituto Jerônimo Monteiro. E nós apresentamos a PEC, hoje em redação final, para aprovação da redação final, não houve quórum, mas nós iremos aprovar, porque já foi aprovado em primeiro e segundo turno. E para referendar ainda mais a necessidade da nossa proposta de emenda constitucional ser aprovada, a primeira Câmara do Tribunal de Justiça aprovou a semana passada que tem direito às relações homoafetivas, às uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo e obrigou o Instituto Jerônimo Monteiro a fazer o pagamento de vários anos dessa relação de uma escrivã de polícia com uma outra pessoa, também servidora pública. Portanto, a nossa proposta de emenda constitucional vem garantir o direito às pessoas e também esse retrocesso que é a discriminação. 24 de maio é o Dia Nacional do Café e há motivos para comemorar. Só no Espírito Santo, a cafeicultura gera trabalho direto ou indireto para 400 mil pessoas. Nos últimos meses, as culturas do café no estado tiveram um aumento de produtividade e a qualidade com volume histórico de produção. Confira na reportagem.
Apesar de ocupar menos de 0,5% do território brasileiro, o estado do Espírito Santo é um gigante quando o assunto é café. Nos últimos 6 anos, a produção do fruto em terras capixabas aumentou em mais de 43%. E este ano, as estimativas apontam para uma safra recorde, que vai colocar o Espírito Santo na primeira posição do ranking nacional em produtividade, que até então era ocupado pelo estado vizinho de Minas Gerais. Investimento em tecnologia, programas de melhoria da qualidade e inovação das lavouras são alguns dos fatores responsáveis por esse marco histórico na produção cafeeira capixaba. O Parque de Cafeeiro do Espírito Santo estava envelhecido. De forma paulatina, o produtor está renovando suas lavouras e renovando sob nova base tecnológica. O que é renovar sob novas bases tecnológicas? É usar uma variedade mais apropriada, plantar o café mais adensado, fazer um melhor preparo do solo, fazer as adubações de acordo com as análises de solo, fazer um bom manejo de irrigação, de pragas e doenças e do mato. Os altos índices de produtividade e a qualidade do café capixaba fizeram com que o produto ganhasse não só o mercado interno, mas ultrapassasse as fronteiras regionais, alcançando o Brasil e o mundo. O conilon, ele é quase todo consumido no mercado interno, ou no mercado brasileiro. Como que ele é consumido no mercado brasileiro? Quando nós tomamos uma xícara de café, nessa xícara de café ele tem 40% de conilon. E o excedente, ele é usado no café solúvel, então é usado na indústria de café solúvel no Brasil e uma pequena parte é exportado. Já o café arábica, além de ser consumido no Espírito Santo e no Brasil, ele é exportado para outros países, como os Estados Unidos, países da Europa como a Itália, a França, a Inglaterra, né, e países asiáticos. Para chegar a esse patamar, o Espírito Santo foi construindo sua história econômica e social com base na cultura cafeeira. As primeiras mudas de café chegaram ao estado em meados do século XIX, vindas do Rio de Janeiro. Logo na virada para o século XX, o café se tornou a principal cultura da região sul e, a partir da década de 1920, a introdução do café conilon fez com que o cultivo se espalhasse pelo território capixaba. Atualmente, todos os municípios, com exceção da capital Vitória, são produtores de café. Destaque para Vila Valério e Brejetuba, que são, respectivamente, os maiores produtores dos tipos conilon e arábica. Com essa história de sucesso, o cafezinho ganhou popularidade e, assim como em todo o país, também é muito apreciado pelos capixabas. O Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares capixabas pelo site, Twitter e Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.